Olá, eu sou o pastor Elton Reis, servo de Jesus Cristo, e pela graça de Deus também sou pastor, pregador, escritor, assistente social e professor de teologia. Com o propósito de glorificar a Deus e crendo que de alguma forma minha história pode edificar a vida de alguém, é que neste momento venho compartilhar com vocês o que Deus fez e tem feito na minha vida. Aos meus 15 anos, pela graça de Deus, nasci de novo para uma nova vida em Cristo. Na época, eu morava no interior da cidade de Nazaré, criado na roça. Aprendi a fazer de tudo, a escolher a terra para o plantio, a brocar, derrubar, queimar, encoivarar, plantar, dar a primeira e a segunda limpa, a colher o arroz no cacho, com o tiracolo do lado. Então, aprendi a fazer de tudo da roça. Nos intervalos da roça, trabalhava como diarista no roço de pastos para poder comprar calçado, roupas. Eu me lembro que nos intervalos do meio-dia, quando os trabalhadores deitavam para descansar, eu entrava na mata e orava a Deus. Eram momentos de muita comunhão. Por esse tempo, o Senhor começou a falar comigo e me fazer promessas de me tirar da roça e me usar em sua obra. Não demorou muito e tive minha primeira proposta de emprego, ser cobrador de van. Conta o irmão Miramar que, ao viajar para comprar sua van, na viagem o Senhor falou com ele que ele fosse à minha casa e me convidasse para trabalhar na van. Fiquei tão feliz com aquela oportunidade de sair da roça que abracei aquele emprego de tal modo que muitos falavam que eu era o melhor cobrador da van, ou o melhor cobrador da linha. E se eu era o melhor, não sei, mas a nossa van sempre andava cheia e o povo dizia que gostavam do atendimento do cobrador. Devido à popularidade, à forma como eu tratava as pessoas, alguns começaram a dizer que eu deveria ser vereador, levando-me a ser candidato ainda aos meus 17 anos de idade. Depois de quase 8 anos envolvido no meio político, decidi ouvir o chamado do Senhor que me dizia para deixar tudo e fazer a sua obra, que Ele cuidaria de mim e me faria muito próspero. Para muitos, essa decisão de deixar meu emprego, mudar de cidade, viver da obra, era uma loucura. Pessoas, até mesmo da minha família, disseram que com essa decisão eu havia decepcionado a família, que os crentes não tinham nada e que eu era um jovem inteligente, trabalhador, mas me tornaria como um deles, um sem futuro. Nada respondi, apenas continuei crendo nas promessas do Senhor. E em 2011, orientado então pelo secretário da convenção, pastor Augusto Moraes, vim para Araguaína, acreditando que aqui seria melhor para desenvolver o meu ministério como pregador do Evangelho. A princípio, a proposta era comer no restaurante popular e morar na cantina da igreja lá no setor Raizal, onde recebi também o apoio do pastor José de Souza. Como eu não tinha nem mesmo uma bicicleta, nem dinheiro para pagar coletivo, eu andava a cidade de Araguaína a pé. Para onde eu queria ir, era a pé que eu ia. Quando cheguei, eu fui bem recebido pelo pastor Paulo Martins, que pediu aos pastores que me agendassem em suas congregações, mas as ofertas não passavam de 7, 10, 15 reais. Apesar disso, Deus nunca deixou faltar o necessário. Usava irmãos para me dar roupas, calçados e até mesmo comida. Enquanto isso, eu fazia a obra. Confesso que muitas vezes eu chorei em meio às dificuldades. Pedi a Deus condições para comprar nem que fosse uma bicicleta. Na minha família tinha muitas pessoas que poderiam me ajudar, mas quase sempre que perguntavam se eu estava precisando de alguma coisa,
eu dizia que estava tudo bem. Pensava que falar da minha necessidade seria não confiar na provisão divina. E nesse período tive muitas experiências do zelo de Deus para com a minha vida e também da sua providência em todos os sentidos. Mas para não ficar muito longo, eu não irei aqui contar esses testemunhos, mas apenas acrescentar que tudo que o Senhor me prometeu, Ele tem cumprido até aqui. O Senhor me prometeu prosperidade e nesses mais de 8 anos, depois que saí da cantina da igreja do setor Rezal, o Senhor me deu condições de morar em casas que eu nunca pensei que moraria. Para alguém que veio lá da roça, da dificuldade como eu vim. O Senhor não me deu uma bicicleta, mas me deu 2 motos, um Classic, um Gran Siena, um Corolla, 3 SW4 e uma Ranger Limit nova. Até o lote da Rua 2 de Julho, que eu pedi a Deus, orava na Rua 2 de Julho, pedindo que Deus abrisse uma porta. O Senhor não me deu só condições para comprar o lote, mas também me deu condições de construir ali a minha loja. Lembrando-me do exemplo de Abraão quando rejeitou os despojos dos reis de Sodoma, para que estes não dissessem que Abraão tinha enriquecido à custa deles, evitei pegar dinheiro em banco e de aceitar também a ajuda financeira da minha esposa, para que alguém não viesse a dizer que eu consegui isso à custa do concurso dela ou coisa semelhante. Antes eu continuei crendo que o Senhor seria comigo para me ajudar nessa realização. E agora posso atribuir a Ele toda a glória dessas conquistas. Ele fez tudo isso, Ele me deu tudo que tenho e me deu a oportunidade ainda de cursar 3 cursos superior reconhecidos pelo MEC. Então a Ele eu atribuo toda a glória de tudo isso. No ministério sempre procurei esperar em Deus. Certa vez, ao meio-dia, me lembro, tive uma visão de um homem vestido de branco, mas eu não vi o seu rosto. E ele me disse que eu seria consagrado ao presbitério ainda naquele final de semana. E eu comentei isso com o pastor Gessé, na época ele não era pastor ainda, morava lá em Piaçava, e ficamos pensando como isso iria acontecer se o pastor da igreja, o pastor Domingos, não tinha marcado nenhuma festa, não tinha nenhuma festa marcada por aqueles tempos. Por incrível que pareça, quando estava chegando o final da semana, o pastor da igreja disse que tinha convidado uns pastores para um culto festivo. E naquele mesmo final de semana se cumpriu a promessa, quando, a pedido do pastor Domingos, o pastor Edson Gomes Noleto fez minha consagração ao presbitério. Depois de algum tempo, o Senhor me disse por 2 vezes que eu já era pastor, mas que eu teria que aguardar o tempo do reconhecimento dos homens. Isso se cumpriu quando o pastor Paulo Martins, presidente da convenção, me consagrou a evangelista e depois me ordenou ao pastorado quando eu ainda era solteiro. Isso foi uma das poucas exceções na história da nossa convenção. Mas, na verdade, o que me chamou a atenção foi a resposta do pastor Paulo quando eu agradeci a ele pela oportunidade. Ele me disse: o que fiz foi reconhecer o que você já é, um pastor. Exatamente como o Senhor tinha falado comigo há anos atrás, que eu deveria aguardar o tempo do reconhecimento dos homens, mas que eu já era um pastor. E neste ano de 2020 tive ainda o privilégio de ser eleito para servir como 4º vice-presidente da igreja em Araguaína. Como eu disse, privilégio para servir. É assim que vejo cada oportunidade que recebo na obra do Senhor, uma oportunidade de servir. Tenho servido como pregador, escritor, professor de teologia, e aqui eu gostaria de abrir um parênteses para trazer um esclarecimento.
Devido ao meu jeito reservado de ser, a forma como costumo me vestir, alguns carros que tenho usado, eu tenho sido mal interpretado por alguns, que sem me conhecer de perto, às vezes me acham metido ou coisa do tipo. Mas eu tenho uma loja de roupa e seria incoerente se eu não me vestisse bem. Além do mais, eu tenho que fazer propaganda do meu produto, né? E como Deus tem abençoado a minha vida, graças a Deus, qual seria então o problema de eu usar um carro bom, de eu usar uma SW4? O problema seria se eu usasse essas coisas e atrasasse minhas contas, seria eu dever e não pagar. Mas eu sempre zelei pelo meu nome e creio que ninguém pode provar que eu sou um mau pagador. Sempre honrei com os meus compromissos financeiros. Quem me conhece sabe que eu sempre honrei com meus compromissos financeiros. Inclusive, outro dia, ensinando na igreja onde congrego, na Vale, sobre conduta cristã, eu cheguei até mesmo a oferecer 5 mil reais para algum irmão que trouxesse alguma história de que eu dei dificuldade para pagar alguém ou que eu fosse um mau pagador, mas graças a Deus até agora ninguém conseguiu ganhar esse dinheiro, né? Meu score ele é 905, né? A nota máxima é 1000, acredito que isso diz alguma coisa sobre minha conduta financeira, né? E eu gostaria ainda de acrescentar que eu não me lembro se algum dia eu deixei de dar atenção a um irmão que me procurou, por mais simples que esse irmão seja. Agora eu não tenho tempo de ficar em rodas, de bate-papo, de conversas, ou para mostrar que sou popular. Minha vida ela é muito corrida, eu tenho muitas ocupações e mesmo assim eu atendo todos aqueles que me procuram, ajudo todos aqueles que posso ajudar, sem fazer acepção de pessoas. Muitos pastores, pregadores que me ligam perguntando alguma coisa da Bíblia, tenho o maior prazer de servir, o maior prazer de ajudar. Então eu nunca me uni aos que se levantam contra pastores, nunca me envolvi em confusão, discussões ou intrigas, graças a Deus. Nunca usei do meu conhecimento para me opor ou aos pastores como se eu soubesse mais do que eles. Em todas as igrejas que eu passei, nenhum irmão pode dizer que discutiu comigo, pois eu sempre fui a favor da paz entre os irmãos, sempre procurei viver em paz com todos. Então nunca gostei de discussões, de briga, intrigas. Então, em resumo, essa é a minha história, a história do meu ministério. O Senhor tem cumprido o que Ele me prometeu, tudo isso por sua graça, não é por meu merecimento. Hoje toda a minha família tem orgulho de mim, graças a Deus. Eu fui o primeiro crente da família e sofri muita resistência por parte do meu pai, que no início ele odiou essa ideia de eu ser crente, chegou até mesmo a dizer que foi a maior decepção da vida dele. Mas hoje eu louvo a Deus que me deu graça para perseverar, e por todos os outros que já se entregaram a Cristo depois de mim, na minha família. Louvo a Deus também por tantas vidas que se renderam ao Senhor pelos estados em que tenho passado pregando o Evangelho, por todos aqueles que têm sido edificados através das minhas aulas, das pregações, dos ensinos. Então eu atribuo ao Senhor toda a glória e encerro dizendo: confie no Senhor, Ele cumprirá em sua vida o que Ele prometeu. Deus em Cristo abençoe a sua vida e a sua família.